Bem-vindos ao canal Espaço Estudo. Vamos falar sobre entropia e propulsão nuclear, aproveitando o que nos pede a questão número 40 da prova de Física de 2015 para a matrícula de 2016 da Escola Naval. Bem, esta é a questão. Vocês deem uma lida, tentem fazer. Depois, apenas depois de tentar por conta própria, que vocês virão ver a solução aqui. Se você deixou a questão em branco, ou se você errou, ou se chutou, não interessa se acertou ou errou, você precisa estudar essa matéria. E essa matéria você vai encontrar nos livros de física do segundo ano, especificamente na parte de termologia, você vai encontrar o conceito de entropia. Normalmente é o final lá da matéria de física do segundo ano. Então, se você está numa escola regular, talvez no final do ano, aquela correria, essa matéria não seja dada, mas vá lá ao livro que você vai encontrar. Embora não seja essencial para o entendimento dessa questão, mas o terceiro o terceiro volume, né, de física, normalmente também lá para o final do livro, é explicado um pouco sobre energia nuclear. Quais são os isótopos quais são os nuclídeos que são utilizados para reatores nucleares, como funciona o reator nuclear. Então seria bem interessante que vocês deem uma olhada nesses dois aí. Vamos à solução da questão. Bom, já leu esse negócio todo, então você já viu o seguinte. É preciso lembrar de algumas fórmulas, claro, né? Então a primeira é como é que se mede essa variação de entropia, tá? Essa variação de entropia, ela é a variação de calor, tá, pela temperatura que está se dando essa variação de calor, né? Essa transferência de calor. E isso nos é dado, tá aqui, ó. A gente só vai mudar para uma notação científica, Sistema Internacional de Unidades, vamos colocar como Joule por Kelvin, tá? Então esse aqui é o valor da entropia, isso é um dado, tá? Então observe o seguinte, 15% de rendimento entre a turbina do reator e o eixo, lá onde estão os hélices, os propulsores. E como a pergunta é sobre o valor no sistema de turbina, então a gente quer a potência maior, não a potência menor, que é a que chega no eixo depois de todas as perdas do sistema. Então a potência do eixo, ele é 15% da potência da turbina. Então nós, para acharmos a potência da turbina, vamos pegar a potência do eixo e multiplicar por 100 sobre 15. Tá? Bom, e a energia? A energia é potência vezes tempo. Como o tempo é de 3 minutos e a unidade do Sistema Internacional de Unidades é segundos, nós vamos multiplicar a potência por 3 minutos e 60 segundos para cada minuto. Então, essas aqui são as duas formulazinhas que nós vamos precisar. Então, vamos agora colocar tudo numa expressão e só vamos resolver no final, porque isso normalmente simplifica bastante o nosso trabalho. Escreva uma longa equação e depois você vai simplificando para não ter que fazer contas à toa. Então, vamos lá. A energia na turbina vai ser igual a esses 40 megawatts, então 40 mega, com aquele fator de conversão dos 15%, vezes o tempo na unidade Joule pela temperatura, Kelvin, tá? Essa temperaturazinha aqui. E isso vai ter que ser igual a 1 sobre 12 vezes 10 a nona Joule Kelvin, que é um dado do problema, tá? Pois bem, o que nós vamos fazer agora? Vamos isolar a temperatura e vamos pegar isso aqui tudo e jogar para o lado de lá convenientemente. Então a temperatura vai ser isso aqui tudo, tá? Vezes 100 sobre 15, vezes 3, vezes 60 joules, vezes 12, ó, inverteu porque mudou para o lado de lá do sinal, vezes Kelvin por Joule, porque inverteu também. Vamos agora simplificar, está tudo armado, agora é só a gente simplificar. Então esse 10 a nona, ó, aqui 6, 7, 8, cortou 9, cortamos 9 zeros aqui, então sobrou aqui um 4. Isso aqui vai ficar 5. Esse Joule corta com esse Joule. Então sobrou isso aqui para nós fazermos a conta. Mas nós só vamos fazer depois que nós tivermos simplificado mais um pouquinho. Então aqui nós temos, ó, 12. Então nós temos
12 vezes 12, 144 vezes 4. Ou seja, armando toda a expressão e depois fazendo as simplificações devidas, essa expressão longa aqui se transformou nisso aqui. Fazendo algumas continhas de cabeça, né, e tal, ficou isso aqui, 576 em que unidade? Kelvin. E o que está sendo pedido? Este é o momento em que é preciso ter muita atenção, porque eles estão pedindo em graus centígrados. Então você precisa fazer aquela conversãozinha básica, super básica mesmo, que é a temperatura em Kelvin, menos 273, acha 303, olhou aqui, marcou, conferiu com gabarito, opa, tá feliz, acertou, passa para outra questão. Tá? Então, aqui nós encerramos a solução dessa questão e vamos adicionar um pouquinho mais de conhecimento, porque é o objetivo aqui do canal. Bom, já que se fala sobre propulsão nuclear, aqui eles dão notícia do primeiro submarino nuclear produzido, tá? Nos Estados Unidos. Dei uma lidinha aqui, é bastante interessante, aqui está a fonte de onde eu tirei essa notícia. Aqui, primeiro navio de superfície, olha só, a energia nuclear esteve lá no submarino, no Nautilus, foi para os navios de superfície. Por quê? Porque isso dá autonomia, o navio pode rodar o mundo inteiro sem precisar reabastecer, ele vai reabastecer em anos. E claro, vamos manter o círculo virtuoso no YouTube, curtir o vídeo, inscrever-se no canal, notificações ativadas e compartilhar para todos os seus amigos. Aqui nós já vamos mostrar um navio civil, é um navio russo, então hoje em dia é meio difícil dizer o que é civil e o que é militar na Rússia, está tudo tomado, né? Mas por que esse navio, que não é um navio militar, tem um sistema tão caro como é a propulsão nuclear? E olhe, enquanto aqui, neste submarino, né, nós estamos com 40 megawatts, olha aqui, ó, 40 megawatts de potência, temos algo muito maior aqui com dois reatores de 171 megawatts. Por quê? Porque ele não está singrando uma água tranquila, né? Além de que ele não tem aquele formato extremamente hidrodinâmico do submarino. Ele tem que andar por metros e metros de banquisa. Isso aqui é um navio quebra-gelo. Ele tem que subir na banquisa, na camada de gelo, e com o seu peso quebrar o gelo. E tem que ficar fazendo isso dias e dias direto para manter abertas as rotas comerciais lá no Ártico. As rotas comerciais nos mares ficam congelados. Então ele é estratégico. É um navio estratégico. Ele abre caminho para muitos outros navios poderem comerciar. Portanto, por isso foi feito esse investimento tão grande em um quebra-gelo nuclear. Imagine tendo que gastar tanta energia para quebrar gelo dia e noite, haja combustível, né? Ele não teria autonomia, não ia conseguir, só mesmo sendo nuclear. Aqui nós chegamos ao projeto brasileiro, né? O Brasil está autonomamente, porque é uma tecnologia que ninguém vende, desenvolvendo um reator nuclear para um submarino nuclear. Já há vários anos que vocês vão poder ler um pouquinho sobre esse assunto. Aqui está a fonte de onde eu tirei essa notícia. Tá? Aqui nós temos um protótipo do vaso de pressão do nosso futuro submarino nuclear. Aqui uma notícia sobre o que acontece com os submarinos nucleares da Rússia, né? Ou acontecia, essa notícia não é tão recente assim, tanto é que você vê aqui, ó, assistência alemã, ó, antes da guerra ainda havia um pouco de cooperação, né, no mundo. A guerra da Ucrânia com certeza vai mudar isso drasticamente. E por fim, eu sempre coloco a bandeira nacional. É um momento que eu coloco aqui alguns links para outras playlists e outros vídeos, né? E relembrando, a nossa bandeira ela é sem partido, ela é de todos nós desde 1889, não vamos esquecer, ela é de todos. Ok? Muito obrigado, até o próximo.